Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um bloco da série de revisão de anatomocinésiologia. Neste bloco nós vamos falar a respeito do complexo do ombro e a essa altura do campeonato nós já estamos aptos a reunir todo o conhecimento prévio para poder compreender o funcionamento cinesiológico propriamente dito deste complexo. Então, para a gente abordar os movimentos do complexo do ombro, os ossos e músculos envolvidos, a gente tem que ter fresco na nossa memória e bem conjugados os conhecimentos anteriores. Então, é muito importante ter na cabeça ou como fonte de consulta a morfologia dos ossos envolvidos, os músculos envolvidos no processo e os ligamentos. E para a gente poder compreender, afinal, como que essas estruturas se interrelacionam, possibilitando o movimento desta estrutura. Então, isso que eu acabei de falar vai se aplicar também para o cotovelo e para a coluna nos próximos blocos. Então, agora é hora de reunir as três partes do conhecimento que a gente tem anteriormente estudado, as quatro partes anteriores, aqui fazendo finalmente a síntese teórica para a gente poder aplicar. Então, vamos lá. O complexo do ombro, ele tem 4 ossos importantes envolvidos. Vamos dar uma olhada nesses ossos, tá? Aqui temos esquematicamente a representação dos 4 ossos envolvidos no complexo do ombro. Estamos vendo uma vista anterior do esqueleto. Temos aqui o externo, a clavícula, a escápula, que numa vista posterior ela está assim, e o húmero, correto? E as articulações, ou seja, as conexões ósseas do complexo do ombro, elas já estão apontadas aqui para nós, que são as articulações externo-clavicular entre o externo e a clavícula, acrômio clavicular entre o acrômio da escápula e a clavícula, cavidade glenoide da escápula e o húmero, por isso a articulação glenohumeral, e a articulação escápulo-torácica, colocada entre aspas porque não existe na realidade uma estrutura articular propriamente dita entre a escápula e as costelas, e o tórax, no caso, torácica, mas sim uma conexão feita por meio de músculos determinados que nós vamos ver daqui a pouco. Então, mais uma vez, ressalto, não há necessidade de decorar nomes se a gente já cristalizou o conhecimento estrutural ósseo. Por isso, ressalto a importância da morfologia óssea, da nomenclatura e da posição desses ossos no nosso corpo. Caso haja ainda alguma dúvida, consultar constantemente o nosso querido amigo esqueleto. Aqui está selecionado, por exemplo, a escápula nas suas vistas anterior, lateral, posterior e proximal, mais próxima do tronco, uma vista aérea, da escápula que estamos vendo, ok? Lembrando que aqui, se a gente clica, a gente tem todos os nomes. E em breve nós vamos consultar com um pouco mais de detalhes essas regiões de inserção muscular, ou seja, pontos finais de um músculo, e a origem de determinados músculos. Esta é a parte anterior da escápula, e essas áreas aqui em vermelho são pontos de fixação, pontos de origem muscular, certo?
Então, definindo, o complexo do ombro possui 4 ossos envolvidos e 4 articulações, que são essas daqui. Então, este é o complexo. Já foi falado sobre as suas articulações e vou falar só um pouco sobre a diferença entre o complexo do ombro e o cíngulo do membro superior. Essa palavra cíngulo vai indicar propriamente as estruturas responsáveis por unir o membro superior, que nós já estudamos lá na segmentação do esqueleto, e o cíngulo é são as duas estruturas responsáveis por unir este membro superior ao esqueleto axial, ok? Então, essas duas estruturas são definidas pela clavícula e pela escápula. E se considerarmos o fato da escápula não realizar uma conexão articular propriamente dita com o tórax, a grande estrutura responsável por fazer a união do membro superior ao tronco é a articulação externo-clavicular. Algumas características dessa articulação envolvem sua extrema resistência e força. É uma articulação bastante potente, porque além dela fazer a conexão, ela está sujeita a bastantes tensões aplicadas à mão livre, por exemplo, um peso repentino que coloca um vetor de força para baixo, né? Imaginando todo esse complexo se deslocando para baixo, essa articulação é responsável por não deixar com que a clavícula se desloque do externo e cause uma luxação, por exemplo, ou outros tipos de lesão. Então, é uma articulação extremamente relevante e ela é responsável, propriamente dita, por fazer o cíngulo do membro superior, juntamente aqui com a articulação, entre aspas, escápulo-torácica. Então, a diferença entre o complexo do ombro e o cíngulo está neste fato. O cíngulo é realizado por essas duas estruturas aqui, primordialmente, que é o cíngulo do membro superior. Então, a clavícula e a escápula se localizam nos membros superiores. Clavícula também fazendo parte aqui do esqueleto axial de maneira articulada, ok? E o complexo do ombro já vai constar com essas 4 estruturas: externo, clavícula, escápula e húmero, e suas respectivas articulações. Então, vamos nos deter com mais propriedade agora nas articulações externo-clavicular e acrômio-clavicular. Então, estamos falando dessas duas articulações aqui, externo-clavicular e acrômio-clavicular. Mais uma vez, por que acrômio-clavicular? Porque esta parte aqui da escápula, estamos vendo a escápula de costas agora. Esta região, que vista de frente corresponde a esta daqui, se chama acrômio. E se ela se junta com a clavícula, é uma articulação acrômio-clavicular. Para nós também é relevante o conhecimento dessa estrutura, que é o processo coracoide da escápula. Temos aqui nesta vista lateral, aqui o processo coracoide, aqui o acrômio, ok? Vista lateral, lembrando, estamos vendo aqui, né? Nossos olhos estão voltados para cá. Esta faz parte da nomenclatura anatômica. Aqui, a vista superior, o acrômio se localiza aqui e o processo coracoide aqui. A essa altura, a noção de tridimensionalidade de vocês já deve estar melhor sedimentada, então eu não vou me deter em todos os ossos fazendo esse apanhado, né? Então, vamos fazer agora uma descrição da escápula, que a gente acabou de fazer, da clavícula e do externo. Uma breve descrição dos pontos articulares. Aqui é a descrição morfológica do Lippert. Temos todos os nomes necessários para a gente compreender.
Então, só relembrando aqui, lateral está externamente a linha mediana do corpo e a margem medial está voltada para aquela linha média definida pelo plano sagital. E a gente sabe que o superior está mais em direção à cabeça e inferior mais em direção aos pés. Então, aqui a gente tem tudo isso sendo descrito e delimitado para nós. Essa estrutura aqui, chamada de espinha, vai delimitar dois espaços importantes na escápula, que é o supraespinal e o infraespinal. Supra em cima, infra embaixo. Mais uma vez, não há necessidade de decorar. Supra está em cima, infra está embaixo. São prefixos que definem espacialmente aqui essa localização, né? Aqui estamos dando uma olhada na clavícula, como já olhamos lá no módulo do sistema esquelético, duas vistas da clavícula, uma superior e uma inferior. Aqui o destaque para a extremidade external. Por que external? Porque faz conexão com o externo. E aqui a extremidade acromial, porque faz conexão com o acrômio. E também o externo, a gravatinha, aqui com o manúbrio, o corpo do externo e o processo chifoide. Chifoide significa em forma de espada. Esta região aqui recebe a clavícula e esta região aqui as costelas. Estamos numa vista anterior do externo. Vamos seguir agora para as estruturas ligamentares dessas articulações externo-clavicular e acrômio-clavicular inicialmente. Essa estrutura principal aqui presente nessas duas articulações é a clavícula, ok? Então, vamos pegar a clavícula como referência e pensar na sua articulação, na sua extremidade external e na sua extremidade acromial. E como que essas ligações, essas conexões ósseas ocorrem. A articulação externo-clavicular, representada esquematicamente aqui por este desenho, então estamos vendo um zoom desta região aqui, externo-clavicular, ok? Essa representação esquemática apresenta para nós como essa conexão entre clavícula e externo se dá. E como toda boa articulação sinovial, essa articulação externo-clavicular possui um disco articular, cápsula articular e é reforçada por estruturas ligamentares. Então, vamos agora transportar o conhecimento a respeito da estrutura do ligamento, que possui flexibilidade, mas não elasticidade, e qual é a funcionalidade dos ligamentos nessas articulações. Então, vamos imaginar assim um barbante, né? Como um barbante que se conecta de um ponto a outro. Se eu dobro, por exemplo, esses ossos para cima, esse barbante vai ficar frouxo. Porém, se eu deixo esse osso aqui e dobro este osso para baixo, esse barbante vai tensionar. Então, agora nossos conhecimentos a respeito de física, vetores de força, será necessário para compreender a funcionalidade dos ligamentos, porque no instante em que eu realizo o abaixamento, por exemplo, desta clavícula aqui, a tensão causada pelo ligamento interclavicular, entre clavículas, vai causar a limitação desse movimento de abaixamento, não permitindo que esta clavícula se desloque além do limite que o corpo é capaz para manter essa articulação sadia, unida. Então, aqui estamos vendo qual é a função dos ligamentos nas articulações, que tem a função de limitar os movimentos para além das extensões ou rotações
ou abduções e aduções que não estejam no limite aceitável do corpo, certo? Então, eles se afrouxam em determinados momentos e se tensionam, se estendem em outros momentos. E essa extensão é responsável pela manutenção da posição dos ossos das articulações. Isso falando em termos cinesiológicos. Em termos da propriocepção, os ligamentos eles também são muito importantes porque eles transmitem para o sistema nervoso a localização dos ossos dessa articulação. Então, eles têm uma relevância aí proprioceptiva importante, mas não é o foco do nosso estudo aqui. Nós estamos estudando mais propriamente a movimentação, a orientação e direção das forças, ok? Então, falamos um pouquinho sobre o ligamento interclavicular, que é o último que está aqui descrito, na articulação externo-clavicular, que pode ser considerada como sinovial plana. E alguns autores consideram selar também, mas a referência do Lippert é sinovial plana. Nós já temos condições de compreender o que significa esse termo, sinovial e plana, certo? E essa é uma articulação que ela realiza movimento nos 3 planos do espaço, ela tem 3 graus de liberdade. Não são movimentos grandes, são movimentos sutis, e consideramos o movimento clavicular basicamente enquanto o externo se mantém fixo. Então, as clavículas se elevam para cima, a elevação, se abaixam, realizam protrusão e retração e também rotam. Aí cabe a rememoração dessa terminologia descritiva e da localização espacial desses movimentos em relação à articulação externo-clavicular, ok? Falamos então do ligamento interclavicular. Temos também os ligamentos externo-claviculares anterior e posterior. Então, observando aqui no esquema, temos esse ligamento entre externo-clavícula, né? Ligamento externo-clavicular representado aqui. Temos ele na região anterior e posterior, então ele funciona como um reforço da cápsula articular desta articulação em questão. Pensando no que acabamos de estudar a respeito da tensão e da frouxidão, digamos assim, de um ligamento, nesse ligamento externo-clavicular que está à frente, se eu movo a minha clavícula num movimento de protrusão, trazendo para frente, esse ligamento ele vai se afrouxar e o ligamento que está localizado posteriormente vai se tensionar. E o que acontece com a tensão do ligamento posterior? Ele limita o movimento de protrusão da clavícula. Isso daí já fornece para nós o raciocínio lógico que podemos aplicar a partir daqui a todos os ligamentos para compreender qual que é a limitação de cada movimento que os ligamentos causam nas articulações. Numa relação inversa, se fazemos um movimento de retração com a clavícula, o ligamento externo-clavicular anterior irá se tensionar dessa maneira, limitando o movimento da clavícula para trás. E o ligamento que está localizado posteriormente vai afrouxar. O outro ligamento e último desta articulação externo-clavicular é o ligamento costoclavicular, costo de costelas, está localizado aqui. E a responsabilidade deste ligamento é limitar o quê? Vou deixar para que vocês raciocinem sobre isto. A conexão dele é entre costela e clavícula. Vamos visualizar melhor aqui num desenho um pouco mais detalhado. Então, este desenho é um zoom. Novamente, é o mesmo zoom que estávamos vendo, dessa região aqui. Externo com clavícula.
Tomando, aqui temos uma representação um pouco mais detalhada. Vemos aqui o manúbrio, a parte superior do externo. Temos aqui e aqui as clavículas, né? Esta é a cápsula articular, o ligamento interclavicular, o disco articular presente que está dentro desta cápsula. Aqui a cápsula foi removida apenas para que a gente observe a estrutura, né, interna. Aqui temos o ligamento anterior e atrás o posterior, e aqui o ligamento costoclavicular. Então, em essência, são 4 ligamentos importantes nesta articulação, ok? Agora, um deslocamento para a extremidade acromial da clavícula, para estudar essa união óssea no sentido dos ligamentos envolvidos. Ela é uma articulação sinovial plana e, só para ressaltar, estamos falando desta região aqui, então este é um zoom desta parte aqui. Então, a gente transitou dessa articulação externo-clavicular para a articulação externo-acromial, né? Acromio-clavicular. Viajei um pouquinho falando externo-acromial. Acromio-clavicular. A gente viajou pela clavícula na sua extremidade com o externo até a sua extremidade com o acrômio, esta região aqui da escápula. Então, agora estamos falando com mais detalhes desta região, onde a clavícula se une com o acrômio pertencente à escápula. Esta é uma articulação que não tem uma força relevante, ela tem movimentos nos 3 eixos e movimentos mínimos, bastante sutis. Então, ela é bem reforçada pelo ligamento acrômio-clavicular, ou seja, o ligamento entre o acrômio e a clavícula, e eles são superiores e inferiores. Tem um ligamento que fica na parte superior de cima e um ligamento na parte inferior. Usando nosso conhecimento sobre extensão e afrouxamento de ligamentos, a gente pode perceber que a relevância desses ligamentos está conectada ao fato de movimentos da clavícula assim para cima, né? Movimentos superiores, esses ligamentos atuam como na manutenção desta articulação. E existem outros ligamentos envolvidos, outros 2, de maneira acessória, ou seja, esses ligamentos não estão aqui na junção externo-clavículo-acromial. Esses ligamentos não estão aqui, porém, eles estão posicionados de maneira acessória no sentido da manutenção dessa articulação. E quais são esses ligamentos? O ligamento córaco-clavicular, córaco de processo coracoide, dividido em 2 partes, e o ligamento córaco-acromial, entre o processo coracoide e o acrômio. Então, como esse desenho representa aqui, este é o processo coracoide da escápula, o ligamento está aqui, córaco clavicular. Ele é dividido em 2 partes, a parte trapezoide e a parte conoide. E o ligamento córaco acromial, que está bem representado aqui. A função desses ligamentos juntos é limitar o movimento da clavícula para trás e individualmente eles limitam a rotação. A gente pode perceber a inserção deles em lugares diferentes. Então, se a escápula
está rotando para frente anteriormente, a gente percebe que este ligamento aqui vai se distender e esse vai se afrouxar. De maneira inversa, se a escápula vai para trás, esse se distende e esse se afrouxa. E isso causa limitação de movimentos de rotação. Esse ligamento coracoacromial, ele tem uma relevância no sentido de fazer aqui um teto seguro para tensões que sejam transmitidas ao longo aqui do húmero. Esse teto é como uma barreira, né, de força que não permite a chegada imediata a esta articulação aqui. Então, ele é um ligamento que tem uma função de contenção. E ele está relacionado a essa articulação por conta da sua importância na preservação dela. Então, essas duas estruturas, né, essa dividida em duas, tem uma função acessória, e o ligamento acrômio clavicular em si, ele vai ter a sua função mais específica dentro desse esquema articular. Certo? Acrômio clavicular, falei desses daqui. Existem algumas outras imagens. De maneira bastante esquemática para quem quiser uma representação mais simples, e temos essa daqui também com maiores detalhes, falando sobre as mesmas estruturas, né? Aqui tem os nomes para a gente poder visualizar de uma outra forma. Esta imagem e esta imagem são idênticas no sentido estrutural, apresentando a clavícula, a escápula, aqui o processo coracoide, a parte acromial e os ligamentos envolvidos. Então, a gente tem diversas opções de imagem para buscar essa visualização, essa estruturação do conhecimento, né?